Olá, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina em 7 minutos. O título da lição dessa semana é O Homem de Deus. A obediência não é opcional. A lição dessa semana fala sobre obediência e apresenta um personagem cujo nome não aparece na Bíblia. O personagem ele é apenas designado como homem de Deus, o que por si só já é uma grande honra, uma vez que muitos outros homens, Moisés, Elias e tantos outros, foram chamados também de homens de Deus. O contexto histórico da lição da Escola Sabatina dessa semana acontece logo em seguida à morte de Salomão. Seu filho Roboão, então, é o seu sucessor, é colocado rei em seu lugar, e com a aprovação de Deus e com uma profecia já dada anteriormente, o reino então é dividido. Sendo o reino dividido, o filho de Salomão, Roboão, ele fica reinando sobre uma das tribos, no sul. E as demais tribos ficam então a cargo de Jeroboão no reino de Israel, que era o reino do norte. Jeroboão, a princípio, tinha o desejo de fazer a vontade de Deus, o que nos chama a reflexão para a nossa vida particular sobre as nossas intenções. E curiosamente, ao longo do tempo, Jeroboão acabou se desviando desse objetivo de ser fiel a Deus. Jeroboão então decidiu estabelecer locais de adoração. Estabeleceu então um local em Betel e estabeleceu um outro local em Dan. O seu objetivo era que os adoradores não precisassem viajar até Jerusalém para que adorassem ali. Então ele estabeleceu esses locais de culto. E o primeiro equívoco de Jeroboão foi construir ali bezerros de ouro. Construiu 2 bezerros de ouro. É curioso notar que Jeroboão não pretendia transformar um culto pagão, ou ele não pretendia desagradar a Deus, mas pelas suas decisões, ele acabou fazendo algo que não era correto. Ele encarava que aqueles bezerros de ouro, eles não seriam idolatria, mas seriam simplesmente lembrança da presença de Deus. Mas uma prática que naturalmente Deus não aprovou isso que Jeroboão fez. Além disso, Jeroboão tentou convencer os sacerdotes para que ministrassem então nesses locais que ele estabeleceu, em Betel e em Dan. Não tendo conseguido, Jeroboão então estabelece sacerdotes que não eram levitas, não eram da casa de Levi, portanto não estavam qualificados para o serviço daqueles locais de adoração. Jeroboão então, tentando levar a efeito o seu plano, estabelece pessoas comuns para o sacerdócio. No momento então de inauguração, quando todos estavam reunidos ali, provavelmente príncipes, pessoas importantes do reino, quando se daria a inauguração desse lugar, um homem, que é o nosso personagem da lição, um homem de Deus, aparece então a Jeroboão e o adverte que ele não deveria fazer daquela forma. Como um sinal mandado por Deus, o altar então é fendido. O altar miraculosamente então é fendido ali, mostrando a reprovação de Deus para o que seria ministrado naquele altar. Esse profeta, esse homem de Deus, faz uma profecia que se cumpriu quase 300 anos depois, que Josias, que é citado nominalmente, que seria um descendente de Davi, ele haveria de profanar aquele altar, queimando sobre ele os sacerdotes que o estavam profanando, o mesmo altar. E isso era justamente o que Jeroboão temia. Jeroboão então ele tenta se aproximar desse profeta e pedir e comprá-lo com agrados e com presentes. Mas o profeta então é claro, dizendo que recebeu instruções de Deus, que ele veio do reino do sul, que deveria ir até ali, dar uma mensagem de Deus para Jeroboão, não deveria nem comer nem beber, e deveria voltar apressadamente para a sua terra. Essa era a mensagem de Deus. Havia um profeta
nesse lugar, e a Bíblia também não menciona o seu nome, mas diz que era um velho profeta. Não sabemos por qual motivo esse profeta resolve ir atrás desse homem de Deus, desse outro profeta, e convencê-lo a voltar. Quando ele diz, não, eu recebi ordens expressas do Senhor, que eu deveria me apressar e eu não deveria ficar nesse lugar. Esse outro profeta, então, velho profeta, mente para ele, dizendo que um anjo do Senhor apareceu dizendo que ele deveria, então, ficar naquele lugar. O resultado disso, da desobediência, e a gente fica, assim, sem entender algumas coisas disso, porque aquele profeta, o homem de Deus, o nosso personagem, foi enganado. Porque foi dito para ele que o Senhor havia mandado uma mensagem, então, que ele deveria ficar naquele lugar. Isso serve para nossa reflexão, isso serve para ficarmos atentos, porque nesse momento, então, aquele profeta mentiu, dizendo que o Senhor voltou atrás. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não muda. Isso está registrado na sua palavra. E uma vez dado a ordem para o profeta, ele não voltaria atrás. Como resultado de sua desobediência, embora sendo enganado, mas provavelmente por não ter confiado suficientemente no Senhor, aquele profeta então, esse homem de Deus, acaba sendo devorado por um leão. A lição dessa semana nos traz algumas lições. Embora o profeta tenha resistido ao apelo do rei, para que fosse comprado, para que agradasse o rei com outra ordem do Senhor, ou com outra palavra do Senhor, ele resistiu firmemente. Mas por sua vez, num outro momento, já fraquejou diante do apelo daquele profeta idoso. Que Deus nos abençoe.